Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será sobre esportes adaptados, né, como já foi discutido na aula sobre a Paralimpíadas, onde nós pudemos ver que quem foi o responsável em elaborar os primeiros jogos adaptados foi aquele médico alemão, o Ludwig Guttmann, e a partir daí surgiu os Jogos Paralímpicos. Na nossa última aula, nós falamos sobre as deficiências físicas, que é um termo utilizado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura, seja ela psíquica, fisiológica ou anatômica. Ou seja, quando a gente fala sobre deficiência física, a gente não pode incluir somente a deficiência motora, tá? Existem, por isso que a gente viu as outras deficiências também, né? Que é a deficiência visual, né? Vocês puderam ver que ali tem duas classificações de deficiência visual, que é a cegueira total ou a cegueira parcial, né? Que também pode ser chamada de visão baixa. A pessoa ela pode enxergar de um único olho, então ela tem um certo grau de visão, né? E aí nós vimos sobre a deficiência motora, que muitos chamam de deficiência física. Vamos dizer que é um termo errado falar deficiência física, e sim falar deficiência motora, tá? Onde tem a paraplegia, que a pessoa ela não tem um movimento da cintura para baixo, tá? Ela não movimenta as pernas, tá? Mas ela movimenta os braços. Falamos sobre a tetraplegia, que é a perda do movimento da cabeça para baixo, tá? Ela não movimenta nem braço nem perna. Falamos sobre a monoplegia. Monoplegia é o comprometimento de um único membro do corpo, né? A pessoa ela não movimenta um braço, ou ela não movimenta uma perna. E falamos sobre as amputações, né? E sobre a deficiência intelectual, onde a maioria de nós só conhece a síndrome de Down, nós podemos ver também que existe outros tipos de deficiência intelectual. E por último, nós falamos sobre deficiência auditiva, que também tem algumas classificações, né? Ou seja, a pessoa é completamente surda ou ela tem alguns níveis de surdez que é classificado em decibéis. Então, gente, essa aí foi uma breve revisão do que nós vimos na aula passada. Pessoal, então vamos para a aula de hoje, que é sobre os esportes adaptados, né? Os esportes adaptados, ele surgiu no começo do século XX, né? E primeiramente para deficientes auditivos, né? E mais tarde, em 1920, foi surgindo outras atividades, como a natação e o atletismo, para deficientes visuais, tá? E hoje em dia, graças à tecnologia, as pessoas com algum tipo de deficiência, elas começaram a participar dos jogos esportivos, né? Iniciou-se com um grupo pequeno, né, com a ideia de tirar essas pessoas que estão nesse estado, né, de inatividade, para ter uma melhora na qualidade de vida e saúde. Tá? E aí, como nós já vimos na aula anterior, né, na aula passada, lá sobre as Paralimpíadas, foi que surgiu as Paralimpíadas. Então, aqui nós estamos falando do surgimento dos jogos, né? Somente algumas modalidades, né? A natação e o atletismo para deficientes visuais foram algumas delas, tá? Mas não foi aí que iniciou a Paralimpíadas. Vamos falar sobre as modalidades esportivas adaptadas. Nós temos várias modalidades, né? Eu vou citar algumas delas aqui nesse slide e mais adiante eu vou explicar regras de algumas delas. Então, primeiramente, nós temos o basquete para cadeirantes, que é disputado com cadeiras de rodas especiais, né? Elas são adaptadas e padronizadas para a prática desse esporte. Vocês podem ver aí que a cadeira ela tem uma inclinação na roda, ela é um pouco diferenciada das outras, né, de uma normal. E os atletas eles são classificados de acordo com o nível de comprometimento da sua deficiência, né? Temos ainda a bocha adaptada, né, que é uma modalidade exclusiva para portadores de paralisia cerebral. Né? Ela é praticada desde os Jogos de 1984. O atleta ele pode disputar sozinho, em duplas ou ainda por equipes. E mais tradicionalmente, nós temos o tênis de mesa, que ele esteve presente na primeira edição dos Jogos Paralímpicos. Né? Ele é disputado também, pode ser sozinho ou em duplas. Tá? Temos o vôlei sentado, que é uma modalidade praticada em uma quadra de vôlei menor. Né? A quadra ela tem 10 por 6 e a rede ela tem uma altura de 1,15 m para homem e 1,5 m para mulheres.
E tem também o futebol de 5. A gente já pesquisou sobre isso lá, quando a gente comentou sobre as Paralimpíadas, né, que é um jogo exclusivo, né, um futebol exclusivo para cegos, e com exceção do goleiro, todos os jogadores usam uma venda nos olhos, né? O goleiro ele enxerga normalmente, né? E para finalizar o esporte coletivo adaptado, né, a modalidade esportiva adaptada coletiva, nós temos o goalball, que é exclusivamente para cegos, né? O goalball é disputado por equipes 3 contra 3. Vocês vão ver que a maioria das vezes os atletas eles estão deitados, isso para facilitar a defesa. Mais adiante eu vou explicar certinho sobre essa modalidade. Nas modalidades esportivas adaptadas, individuais, nós temos a natação. Nessa imagem que eu vou colocar para vocês aí, eu coloquei um grande atleta, o Daniel Dias. Ele é um atleta paralímpico de natação, ele já venceu várias Olimpíadas, tem várias medalhas em Olimpíadas. Na paracanoagem também, não sei se vocês já ouviram falar do Fernando Fernandes. O Fernando Fernandes ele é um ex-BBB, tá? Ele também é campeão paralímpico. Temos ainda o arco e flecha. Lembra que eu citei lá no início da aula que graças à tecnologia, hoje em dia, vários atletas podem participar dos jogos. Imagine esse equipamento aí há 50 anos atrás. Aí a gente tem o ciclismo. O ciclismo eu destaquei essa imagem, que na verdade é um triciclo, mas existem outras modalidades de ciclismo. Por exemplo, um atleta que não tem um braço, então ele participa do ciclismo, tá? Do ciclismo paralímpico. A gente tem também aí as artes marciais, né? Além do judô, para as próximas Paralimpíadas, vai estar incluído também o taekwondo. Tá? Vocês podem ver aí que nessa imagem o atleta, né, ele não tem os braços. A gente tem o atletismo. O atletismo, além das corridas, né, do revezamento, né, 4x100, 4x400, nós temos também o arremesso de peso. Né? Então, tem várias outras classificações no atletismo. A gente vai ter também a esgrima. A esgrima vocês vão ver que é para cadeirante. Tá? E por último, temos o tiro paralímpico. Então, essas foram as modalidades esportivas adaptadas. Vocês viram que ela pode ser tanto individual como coletiva. Os benefícios da atividade adaptada, tá? É esse aqui, ó, melhoria e desenvolvimento da autoestima. Né? Você imagina ali uma pessoa que sofreu um trauma, né, algum acidente e ficou paraplégica. Então, ela vai ajudar com a autoestima, ela vai começar a praticar um esporte dentro das suas limitações, né? E vai interagir com outras pessoas, né? Pessoas iguais a ela, vai melhorar a sua autovalorização, a sua autoimagem, vai se olhar no espelho, né? Ela vai poder se olhar no espelho, se aceitar melhor, né? Vai causar ali um estímulo à independência e à autonomia, a pessoa vai ficar mais independente, tá? Dependendo da modalidade que ela irá escolher, tá? Você vai ter melhora fisiologicamente, né? Na parte motora, na resistência muscular, tá? Melhoria no equilíbrio. Vai ter ali também a socialização com outros grupos, né? Você vai socializar com outras pessoas, né? Vai ter experiência ali com as possibilidades, né? Com as potencialidades, tá? E limitações, né? Porque você adquiriu aquela deficiência ou você já nasceu e nunca praticou nada, você vai ter uma experiência com pessoas que já praticam, tá? Então irá passar por essas novas experiências, né? Vai ter novas possibilidades, né? Dentro do seu potencial, né? Dentro das suas limitações, cara, né? A vivência de situações de sucesso e superação de frustração, tá? Então você vai viver tudo igual a uma pessoa que não tem deficiência passa, né? Você vai viver o sucesso, vai viver a superação, né? Vai superar os seus limites dentro ali das suas limitações e vai passar por frustrações também, né? Então ali também tem ali, ó, a melhoria, como eu citei ali, né? Anteriormente, vai ter a melhoria das condições organofuncionais, né? Do aparelho circulatório, né? Seu coração vai ficar mais forte, vai bombear mais sangue para a circulação,
vai ter melhoria no aparelho digestivo, no aparelho reprodutor, excretor também. Tá? E também vai ter melhoria na força e resistência muscular, né? Consequentemente, como eu citei anteriormente também, vai melhorar seu equilíbrio. Pessoal, então é um tópico sobre as modalidades esportivas, né? As modalidades esportivas para portadores de deficiências físicas, elas são baseadas na classificação funcional, né? E atualmente apresentam grande variedade de opções. Ou seja, para você participar de uma modalidade como a natação, por exemplo, né, existem as classificações. Você não pode colocar uma pessoa que tem amputação de membro inferior para disputar com uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, né? Você vai passar por um grupo de pessoas que vai te classificar, né? Porque seria desleal acontecer isso. Então, por exemplo, ali, ó, uma pessoa que tenha a cegueira total, mas ela tem todos os membros, ela vai disputar com uma pessoa amputada, né? Seria desonesto. Tá? Então, existe essa classificação funcional. Então, pessoal, vocês devem estar pensando aí sobre a classificação funcional, né? Como que é feito isso, né? Quem disputa com quem? Então, olha lá. Cada esporte determina seu próprio sistema de classificação, baseado nas habilidades funcionais. Ou seja, tem que analisar os seus movimentos, né? O que você consegue fazer. Tá? Não basta, por exemplo, o indivíduo querer participar de um jogo de basquete com cadeira de rodas, sendo que ele não tem os membros superiores, né? Então existe essa classificação funcional, né? Então, ou seja, cada esporte determina seu próprio sistema de classificação, baseado nas habilidades funcionais, identificando as áreas-chave que afetam o desempenho para a performance básica do esporte escolhido, né? Foi aquilo que eu falei sobre o basquete e cadeira de rodas, né? E essa classificação ela é realizada em 3 estágios, né? Primeiro vai ali o indivíduo passa pelo médico, o médico vai avaliar, né, quais são as limitações dessa pessoa. Depois ele vai passar por uma avaliação funcional, onde vai ser analisado os movimentos que essa pessoa consegue fazer. E por último, a avaliação técnica. Só agora eu vou falar das regras de alguns esportes adaptados, né? Eu não vou falar de todos que eu citei ali no começo da aula, né? Pois tem bastante, são muitos, né? Eu vou começar falando de alguns só, né? Eu vou falar só de alguns, né? Eu vou começar falando ali pelo goalball. O goalball é um esporte exclusivo para deficientes visuais, né? Ou seja, somente cegos é que podem disputar essa modalidade lá nos campeonatos, nas Paralimpíadas. Mas isso não significa que nós, de repente, ali quando voltar às aulas presenciais, que a gente não possa fazer a prática dessa modalidade. Vocês vão ver uma modalidade bem interessante, também é bem divertido de se praticar, né? O jogo do goalball, ele acontece com 2 equipes compostas com 3 jogadores, né? E o objetivo é arremessar a bola ao gol adversário, né? Então, cada jogador que tiver com a posse de bola, ele segura essa bola firmemente e aí vai rolar essa bola pelo chão com o objetivo de chegar ao outro lado e entrar no gol adversário, né? Vocês vão ver, eu vou mostrar no próximo slide ali, é um gol bem grande e a sua altura é baixa, né? Porém, é bastante comprido. Ele é praticamente a largura da quadra, né? A bola, ela é bem específica. Vocês vão ver uma bola que ela não tem câmara de ar, é uma bola oca, né? E no interior dessa bola tem uns guizos que emitem uns sons, né? E esses sons que dão a orientação aos jogadores, né? Da posição que a bola está, né? E qual a velocidade que a bola está vindo, qual a direção que a bola está vindo, né? E a bola, ela tem que ser rasteira, tá? Não é permitido arremessar a bola acima da linha da cabeça, né? Pois aí a bola não irá emitir aquele som característico. Pessoal, então agora nós vamos ver sobre a área de jogo, né? Como é a área de jogo do goalball, como que é uma quadra de goalball. Vocês vão ver que toda a marcação da quadra no solo é feita em alto relevo. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer uma quadra de goalball, assim que vocês entrarem ali na quadra, vocês tocam nas linhas demarcatórias da quadra, né? Vocês vão
perceber ali que tem um alto relevo, né? E geralmente esse alto relevo ele é feito com barbantes, né, que são colocados bem em cima dessas linhas demarcatórias, né, e preso com fita crepe. E é assim, né, com esse alto relevo, é que os jogadores eles ficam tateando o chão ali, né, com a mão e sentindo assim quais são os limites do seu espaço. Então, né, a área de jogo ela é composta por três zonas, né, que é a zona de defesa, a zona de ataque, né, a área de ataque, zona ou área de ataque, e a área neutra. Nós vamos observar nessa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui, isso aqui é uma quadra de goalball, como vocês podem ver aí. Eu falei ali no slide anterior, o gol ele é bem comprido, vocês estão vendo ali, ele ocupa praticamente a largura toda da quadra, mas ele tem uma altura baixa, tá? Ele tem 1,5 m de altura. Se uma pessoa ficar em pé, ela passa a altura do gol. Tá? E agora nós vamos observar as zonas, né? Como são 3 jogadores, cada um vai ocupar uma dessas zonas, né? A primeira delas é a área de cobertura defensiva, né? Essa primeira área que eu vou marcar aqui, essa daqui, aqui é chamada área de defesa, né? Só pode ser feita a defesa dentro dessa área. Em seguida, nós temos a área de ataque, que é essa que eu estou marcando aqui, ó, tá? Ou seja, os lançamentos da bola só pode ser feito dentro dessa área, né? E por último, nós temos a área neutra, que é essa daqui, ó. Essa é a área neutra. Significa o quê? Que quando um jogador arremessar a bola da área de ataque, né? Dessa área aqui, ele não pode tocar essa área aqui, então ele vai ter que lançar a bola por cima da área neutra, né, da sua zona neutra, e a bola tem que tocar o campo adversário. Né? Aqui também seria a área neutra. Então ele tem que sair da sua zona de ataque e atacando, né, a bola tem que tocar o campo adversário. Tá? Não importa se seja na zona neutra do time adversário ou na zona de ataque. Ela tem que tocar ali, tá? Ela não pode vir por cima. Lembra que eu falei que a bola ela só pode ser lançada rasteira, né? Então, ou seja, ela não pode ser acima da linha. Só que também, pelo contrário, ela não pode tocar na sua própria zona neutra, tá? Ela tem que ser passada por cima. Vocês vão observar ali, eu vou postar um vídeo, vocês vão observar que a bola ela é passada por cima da zona neutra, só que ela tem que tocar o campo adversário, está sendo rasteira, né? Ela não pode passar por cima da cabeça do adversário. Tá? Eu vou falar agora do posicionamento dos jogadores. Né? São 3 jogadores, tá? Que é o ala de defesa esquerdo, o ala de defesa direito e o pivô. Eu vou colocar de novo a imagem da quadra para vocês entenderem a posição deles na quadra. Tá? Então, nesse canto aqui, fica o ala de defesa esquerdo, né? Ele ocupa todo esse lado. Né? E desse outro lado aqui, tá? Nesse canto aqui, fica o ala de defesa direito. E no centro, mais à frente, tá? Nessa linha tracejada aqui, fica o pivô. Tá? E assim eles ocupam toda a área de extensão de defesa. Né? E por que é tão grande? Tá? Eu vou explicar o porquê é tão grande essa área de defesa. Tá? Porque a defesa deles é feita deitado no chão. Né? Quando a bola está vindo na direção deles, eles se deitam no chão, tá? Para poder cobrir o maior comprimento da área possível. E assim a bola bate neles, né? A bola vai rebater neles e eles conseguem agarrar a bola. Tá? Se eles ficarem em pé, a chance da bola passar por eles, né, do lado ou embaixo, é maior. Pessoal, então agora vamos conhecer algumas regras do goalball, as principais regras. Então vamos lá, a primeira regra do goalball é que todos os jogadores são vendados, todos têm que estar vendados. Aí você deve estar se perguntando aí, professor, mas eles não são cegos? Né? O que acontece é que algum deles, apesar de cegos, eles conseguem ver a claridade, conseguem ver vultos.
Então, para que não haja nenhuma vantagem, todos são vendados, né? Outra regra, o jogador tem 10 segundos para efetuar o arremesso. Se durante esse tempo não for feito, é marcado um pênalti a favor da equipe adversária, defendida pelo último jogador que arremessou dentro da equipe penalizada. Então, pessoal, cada jogador tem 10 segundos para arremessar a bola. Se não fizer isso, a equipe vai fazer um pênalti. Esse pênalti não é cobrado lá do lado da equipe adversária, né? Não é cobrado lá do lado do campo do adversário. Tá? Então o jogador ele vai até o meio da quadra e lá ele realiza o arremesso. E o jogador que vai deixar, que vai defender esse pênalti, é o mesmo que deixou de arremessar a bola nos 10 segundos. Tá? É o que vai tentar defender. E somente ele. Tá? Ele não vai contar com a ajuda dos outros jogadores. Outra regra ali, ó, é marcado o pênalti caso o mesmo jogador faça 3 arremessos consecutivos e quem defende é o próprio infrator. Então, não pode o cara querer ser o arremessador oficial da equipe. Tá? Se ele arremessou a bola uma vez, é melhor ele passar para outro jogador, né, para não acumular. Inclusive, eles podem fazer passes para tentar confundir o adversário, né? Mas ele não pode passar, não pode arremessar mais de 3 vezes consecutivas. Uma outra regra, tá? Durante a partida, o jogador ele não pode tocar as vendas, né? Se isso acontecer, é marcado um pênalti favorável à equipe, defendido pelo jogador infrator também. Tá? Então, para mexer nas vendas, é preciso pedir autorização aos árbitros. Então, se o jogador ele sentiu que a venda dele está saindo do rosto, tá? Ele não pode simplesmente ir lá e pôr a mão na venda, ele não pode tocar a venda. Tá? Ele tem que fazer um gesto, chamar o árbitro e solicitar autorização para que ele possa arrumar a venda. Tá? E uma outra regra aí, pode ainda ser marcado um pênalti se o jogador defender para além da área de defesa. Lembra que eu mostrei no slide anterior lá qual é a área de defesa. Então, se ele sair daquela área ali, é marcado um pênalti. Né? E também uma outra regra, a última regra aí, né, das regras principais, ocorre a inversão de bola caso o lançamento seja feito antes da autorização do árbitro ou ainda quando a bola vai para fora da quadra. Então, pode sair a bola? Pode. Né? E aí, quando isso acontece, quando sai a bola é do time contrário. Agora eu vou mostrar para vocês um videozinho curto do goalball. Vocês vão gostar, tá? Ele é bem curto, é interessante, um esporte muito bacana. Pessoal, então isso aí foi um pouquinho do goalball, tá? Aí eu apresentei as regras do goalball, um pouquinho, né, as principais regras do goalball. Tá? Tem os outros esportes lá, eu não vou apresentar ainda, mas provavelmente na próxima aula eu vou dar uma continuidade nessa aula, né? Porque tem muito, é muito amplo, né? Então eu vou pegar só alguns esportes aí para explicar. Eu comecei pelo goalball, né? Vocês puderam ver ali no vídeo que a maioria das vezes os jogadores estão tateando a quadra ali para saber a posição deles na quadra, né? Eu vou formular um questionário referente a essa aula, então é interessante que vocês respondam esse questionário o quanto antes possível para a gente poder contabilizar a presença.
né? Então, conforme vocês entregam a atividade, nós professores contabilizamos a presença. Então, para que vocês não fiquem com falta, então, quanto antes entregar a atividade é melhor, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Próxima aula nós vamos continuar falando de mais algumas atividades. Quero ver se eu falo da bocha adaptada, do futebol de 5, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Um bom dia para vocês, tá? E até a próxima semana.